fechando isso aqui. Quando eu for fechar isso aqui, eu também estou fechando a esfera, certo? Tá? Fechando a figura é integrando algum sólido em toda a sua faixa de variação. Então, D escalar ds vai dar algo, né? Não preciso nem falar mais, mas está aqui. Q sobre 4πr2 vezes R2, Q sobre 4π de ômega. Se eu for integrar na figura fechada, é a mesma coisa que integrar numa esfera fechada equivalente. Tá? Vai dar Q sobre 4π, né? Integrar um ângulo sólido de uma figura fechada, que a gente comentou isso antes, que dá 4π. Isso aqui daqui. Tá? Então aí está a nossa propriedade, né? Que o fluxo elétrico para uma carga é igual à carga envolvida. Tá? Então estamos gravando novamente. Bom, a pergunta é a seguinte: e se a carga estiver no exterior, né? Eu vou fazer uma... Porque veja bem, se você tem uma superfície fechada, né? E você não tem carga dentro, o fluxo dá zero porque não tem carga, né? Porque não existe nem campo. A pergunta não é essa, né? Se não tem carga no espaço. É se a carga estiver lá de fora, tiver campo. Qual vai ser o resultado, né? Ora, observe o seguinte. O fluxo para fora dessa superfície, né? Se você for observar, tá certo? Observe o campo, né, gerado pela carga aqui. Aqui é um ponto, digamos, de tangência, né? Aqui o campo faz isso. Nesse momento aqui, você tem 90 graus, talvez, certo? Nesse momento aqui, nesse ponto aqui, você tem 90 graus também, né? O fluxo nessa região aqui, isso aqui é um elemento de área, tá? Normal, né? Observe que nessa região aqui todinha, o produto escalar do vetor normal com o vetor D, que é sempre radial, vai ser o ângulo inteiro, você vai superar 90 graus, vai ser maior que 90 graus, certo? Então o produto escalar nessa região é negativo. E nessa região aqui, o D inclina para o lado de D, e o produto escalar é positivo, certo? Ora, mas outro detalhe, a integral vai dar esse ângulo sólido nos dois casos, certo? Chamado de ômega máximo. Essa região aqui, esse ângulo sólido, ômega máximo. Então a contribuição desse lado de DDS vai dar ômega máximo. Aliás, do lado de cá, desculpa. Nessa região aqui vai dar ômega máximo. Do outro lado vai dar menos ômega máximo. Então a soma dos fluxos vai dar ômega máximo menos ômega máximo, que dá zero. Tá? Porque o fluxo só tem a ver com o ângulo sólido subtendido pela carga. Foi isso que nós acabamos de provar. Tá? Então o fluxo, se você pega uma carga aqui qualquer, certo? O fluxo num ângulo sólido qualquer que você imaginar, fluxo, né? Observe, né? As linhas de D, certo? São sempre assim, estão dentro desse cônico, certo? O fluxo que sai de qualquer coisa aqui, que está dentro desse ângulo sólido, vai ser o quê? Esse ângulo sólido ômega máximo sobre o ângulo sólido total do espaço, sobre 4π, vezes Q. Se o ângulo sólido total é 4π, ou seja, uma figura fechada, o fluxo dá Q. Se é só ômega máximo, dá a fração ômega máximo sobre 4π de Q. Certo? Mesma coisa aqui, o fluxo que sai dessa região é ômega máximo sobre 4π. Só que calculado nesse lado da superfície, dá negativo. Do lado de cá dá positivo. Então dá zero. A soma, tá? Então, ou seja, o fluxo realmente, né, é igual à carga envolvida. Certo? Se você tem aí um conjunto de N cargas, né, bota aí as primeiras, digamos que você tem N cargas, tá? Enumere aí, I igual a 1 até N1 está dentro de uma superfície gaussiana qualquer. Certo? I igual a N1 mais 1 até N, etc. N. Interior, exterior, né? Certo? Então vamos calcular o fluxo para fora dessa superfície. Né? Sigma, né? Fluxo de DDS é o quê, né? É o fluxo
D, você pode dizer que é a soma, né, dos campos das N cargas, de I igual a 1 até N de DI, de todas as N, certo? Não tem importância, né? Então, o fluxo vai ser soma de I igual a 1 até N, né, dessas quantidades aqui, certo? DI escalar DS, né? Tá? E aí você soma, você separa, né, a soma. Isso aqui vai dar soma até N1, que é a parte que está dentro. Tá? E mais soma de N1 mais 1 até N. Tá? E, obviamente, as cargas exteriores fornecem individualmente o fluxo nulo, né? Isso aqui dá zero. Isso aqui dá a carga total envolvida, né? Porque cada fluxozinho desse dá a mesma carga que está no interior da soma das cargas da carga total envolvida, né? Então, o fluxo generalizado de uma carga para qualquer conjunto arbitrário de cargas, e também, se você quiser, agora para uma carga espacial, né? Opa, diga. Sempre vai dar uma carga, né? Tem duas cargas, três cargas, duas positivas negativas. A soma. Se for Q menos Q, fluxo está zero. O campo é não nulo, mas o fluxo está zero. O fluxo está zero. É. Isso aqui é uma carga Q, uma carga menos Q, tá? Nesse ponto, o campo é isso mais isso, né? Algo assim, certo? O campo existe, né? Agora, calcula o fluxo desse campo em qualquer superfície que limite essas cargas, dá zero. Mesmo que o campo seja não nulo. Porque ele vai dar um valor de um lado, mas vai cancelar do outro lado. Tá? Se você olhar a linha de campo de um par de cargas, né? Se eu rodear só uma, né? As linhas estão saindo aqui, certo? Né? Se eu rodear as duas, certo? As linhas que saem daqui entram aqui por cá, certo? Só tem fluxo para fora aqui e fluxo para dentro aqui. Então cancela. Então, assim, se eu tivesse três cargas no quadro, dois positivos e negativos, eu encontraria um valor que não seria aqui, né? Não ocorre? O quê? Se eu tivesse três cargas, no qual eu pudesse arranjar lá que eu encontraria só uma carga aqui, se eu fizesse a integral, assim. Se você fizer calcular o fluxo, vai dar a soma das cargas, a soma escalar das cargas. Q menos Q, o fluxo daqui. Aqui. Tá? Assim, dessa forma, eu consigo determinar quantas cargas tem dentro. Né? Você pode saber a qualidade de carga, só não sabe o campo dela, mas sabe que o fluxo dá aquele valor. Você pode saber a carga que está no interior de uma região. Certo? Muito bem. Então, o que eu ia fazer mesmo aqui era... certo. Carga espacial, né? Carga espacial com densidade ρ. Eu vou usar muito esse termo, embora ele não apareça nas minhas notas, mas esse é o termo mais adequado, certo? Para a gente diferenciar, né? A gente está falando aqui uma idealização, a gente está imaginando cargas no espaço o tempo todo, certo? E diferenciar cargas espaciais de objetos reais, né? Materiais, certo? Então, cargas espaciais pode ser gás, né? É o vácuo pulverizado com carga. Essa é a distinção. Né? Pode ser um objeto, mas em geral não é o que a gente está falando. Certo? Então você tem a região de carga espacial, cuja densidade ocupa o volume V, certo? Aliás, desculpa, ocupa o volume V1, né? A região de carga espacial ocupa o volume V1. Né? Eu venho com a superfície gaussiana, então a densidade de carga espacial aqui é ρ, tá certo? Né? Eu venho com a superfície gaussiana, diferente aqui, né? Aqui é o limite de área da superfície gaussiana para fora, ds, né? Aqui é a minha superfície gaussiana, sigma, né? A superfície gaussiana limita o volume V. Não importa se tem carga nesse volume, não. Sigma limita o volume V. Então, a lei de Gauss diz o quê? Que o fluxo elétrico para fora dessa superfície, para fora dessa